Então vamos passar para a mensagem nesse momento. Terceira parte da mensagem que começamos na quarta-feira. Hoje no estudo bíblico passamos aí mais uma parte. E agora, na segunda parte do culto, estaremos dando continuidade. E Deus assim permitindo, terminando esta mensagem com respeito à vida após morte e também os que partiram em Cristo. Logo após o falecimento da minha mãe, Deus tocou meu coração para falar sobre esse assunto, Porque, infelizmente, muitas pessoas têm partido, muitas pessoas têm perdido entes queridos. Infelizmente, alguns têm essa esperança, mas a maioria não tem. Ou tem uma esperança deturpada, Algo assim, que não é certo, algo que não é certeza, E nós vemos pela Bíblia, pelos argumentos que temos visto, que é algo certo, algo realmente confiável, Não algo que nós podemos não ter, mas é certo que tem, É certo que é assim, porque há muitas provas, principalmente bíblicas, Irmão Eduardo, pode desligar esse microfone aqui, por esse momento? Vamos ler novamente o nosso texto, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 19. Diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, é um pouco diferente, Embora eu pedi para o irmão Eduardo desligar aí o microfone, mas pode ligar novamente, abusando aí do irmão Eduardo. Não precisa tirar não, vamos ver se dá certo, Só liga. Aí. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu vou ler o primeiro versículo, depois as mulheres bem alto, para ver se sai aí no microfone, e depois os homens. Ok? E aí depois pode ser novamente as mulheres e os homens, ok? E eu não leio mais, tudo bem? Até do 12 até o 18, até o 19, ok? Então vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Mulheres? Amém. Muito bom. As mulheres estão em menor número, Mas aguentaram bem, E os homens também foi muito bom, Oremos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela mensagem. Pai, como é bom aperfeiçoar mais a nossa convicção, fortalecer mais a nossa fé na ressurreição, na vida após morte, na segurança de salvação, de estar com o Senhor, Pai, da vida eterna. Como é bom, Pai, como o seu livro, a sua palavra sagrada, como que ela é preciosa, como ela realmente nos dá
tantos argumentos, Pai, verdadeiros, aonde podemos realmente crer e confiar que haverá a ressurreição dos justos e há um céu, que há realmente a certeza de vida eterna após essa morte física. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora sim pode desligar aí. Muito bem, relembrando então, o primeiro argumento que a Bíblia tem nos passado de que existe ressurreição, de que existe vida após morte, é que Deus criou o ser humano para viver eternamente. O segundo argumento que vimos também na quarta-feira é que essa crença na ressurreição dos mortos, vida após morte, é muito antiga, né? Muitos povos criam, muitas religiões criam e creem até hoje que existe vida após a morte. A maioria de uma forma errada, mas eles creem que pelo menos existe vida após morte. O terceiro argumento também bíblico é que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E lembrando aí que Deus sempre falava dos seus servos como se estivesse vivo. Principalmente, né, quando ele dizia Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O quarto argumento bíblico é que Deus constituiu a Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Então, como eu disse anteriormente, se morre e acaba tudo, não precisa de juiz, né? Então, Jesus é juiz porque existe algo após a morte. O quinto argumento que vimos hoje é que a ressurreição, a esperança da ressurreição dos mortos, é ensinada no Velho Testamento. O sexto argumento também que vimos hoje é que após a morte, temos apenas duas classes de pessoas. Quais são elas? Justos e injustos. O sétimo argumento bíblico é que a ressurreição corporal é algo real para muitas pessoas, porque em Hebreus mesmo diz que as mulheres, né, tiveram mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. Né, vimos aí hoje o exemplo da viúva de Sarepta e também o casal de Sunem, ou a mulher sunamita, né? Também o oitavo argumento bíblico é que o maior milagre de Deus foi a ressurreição de Jesus Cristo. Maior milagre porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, para viver para sempre. E assim como Deus, né, nono argumento, assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo para nunca mais morrer, Ele vai nos ressuscitar também. Vimos alguns versículos aí falando sobre isso, né? Romanos, Coríntios e também Tessalonicenses. Porque o plano de Deus é que o ser humano viva para sempre com Ele. Este é o plano desde o início. E agora então, continuando esta mensagem com o título Existe vida após a morte? E com o tema Os que partiram em Cristo. Porque o objetivo é realmente falar dos que partiram em Cristo. Porque nós dizemos crer, dizemos que vamos vê-los novamente, aqueles que morreram, que temos a certeza, ou talvez esperamos que tenham recebido Cristo como Salvador. Mas e as bases? Né? Pelo menos até agora, foi 9 bases, né? 9 argumentos bíblicos de que isso é verdadeiro. Muito bem, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, se você quiser agora abrir sua Bíblia, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e deixar aí, este capítulo tem 58 versículos que falam só sobre ressurreição dos mortos. Mas devido ao tempo, não dá para nós tratarmos todo o capítulo. Então eu deixo para você lê-lo em casa, com calma. Mas nós vamos então ver algumas argumentações bíblicas do versículo 32 ao versículo 58. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo dá uma explicação detalhada
sobre a ressurreição dos mortos. Ele usa vários argumentos, usa ilustrações. Então é um capítulo maravilhoso se você tem alguma dúvida sobre a ressurreição dos mortos. Então vamos para os argumentos do versículo 32 ao versículo 38. Primeiramente, que será o nosso 10º argumento bíblico, né, contando com todos os outros argumentos, é que se não há ressurreição, estamos vivendo em vão. Estamos vivendo inutilmente. Ou seja, a nossa vida é inútil. Porque após a morte, tudo acaba, né? Não existimos mais. Isso é inútil, que coisa triste, né? Que coisa bem, realmente desanimadora, né? Pelo menos com a morte. Aí realmente ninguém quer morrer, né? Porque acaba tudo, ninguém quer morrer. Então, o que a Bíblia nos diz aí? No versículo 32, 1 Coríntios 15, 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, ou aqui também pode querer dizer feras, né? Não sei se o apóstolo Paulo, não lembro, não tem nenhum conhecimento de que ele talvez tenha enfrentado aquelas feras naqueles lugares lá onde eles jogavam os cristãos. Não tem nenhuma prova disso, mas talvez também aqui ele faz uma alusão também aos que passaram por isso, né? Olha o que ele diz: se como homem combati em Éfeso contra as bestas ou as feras, né? Que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que versículo esquisito, né? Se eu estou combatendo, estou lutando aí contra as feras, eu estou tentando seguir a Cristo, tentando viver para o Cristo, combatendo aí os demônios, as hostes espirituais da maldade. Mas se eu não vou ressuscitar, para que está servindo isso? Então eu vou aproveitar o melhor da vida, né? Eu vou comer. Aí sim, né? Alguns vão gostar disso, né? Eu vou beber, né? À vontade. Porque amanhã eu vou morrer e vai acabar tudo, então eu vou aproveitar. É o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, se realmente os mortos não ressuscitam. E conforme o nosso texto, se você olhar novamente, o texto que nós sempre temos lido no início da mensagem, versículo 12 ao versículo 19, ele diz basicamente a mesma coisa, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, se não há ressurreição, estamos vivendo inutilmente. O texto aqui diz que Cristo não teria ressuscitado. Imagina isso. Imagina se nós tivéssemos um Salvador morto. De que adiantaria isso? Seríamos como as outras seitas que existem por aí, outras religiões, falsas religiões, da onde aquelas pessoas que começaram ou apregoaram, morreram e estão no túmulo. A única pessoa que ressuscitou é Cristo. Está vivo. E como nós já falamos hoje, né, na primeira parte do culto, tiveram várias pessoas que viram, se não me engano, no espaço de 40 dias, não lembro muito bem, mas pelo menos 517 pessoas. Agora imagina você pensar em Cristo não ter ressuscitado. Realmente,
Aí o texto vem dizendo, olha só, se Cristo não ressuscitou, então é vã, ou seja, é inútil a nossa pregação. Para que nós estamos aqui? Para que nós abrimos esse lugar todas as quartas-feiras e domingos para pregar? É inútil se os mortos não ressuscitam. É inútil, ou também vã, a nossa fé. Para que termos fé em algo que realmente não é verdadeiro? É inútil também, porque somos falsas testemunhas de Deus. Ficamos sendo falsas testemunhas de Deus se pregamos algo que não é verdadeiro. E o pior é que o texto nos diz aí que ainda estamos permanecendo em nossos pecados, ou seja, ainda estamos perdidos, ainda estamos sobre a condenação do pecado. O pecado ainda tem domínio sobre nós. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, e principalmente se Cristo não ressuscitou. E agora, os que morreram em Cristo, então, se Cristo não ressuscitou, são perdidos, sem nenhuma chance de salvação. Em conclusão, o apóstolo Paulo diz: olha, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. De quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? De nós, cristãos, que prega ressurreição, mas não crê na ressurreição. Porque havia pessoas em Corinto, talvez saduceus, não sei. Nós vamos ver outro texto também que fala sobre um grupo também que falava contra, né? Na verdade, é aqui mesmo, né? Falava contra a ressurreição. Não sei que grupo era esse. Então, por isso que ele está debatendo. Como vocês pregam algo, mas se Cristo não ressuscitou, vocês não creem nisso. Então, se não há ressurreição, argumento bíblico, nossa vida é inútil. Estamos vivendo por viver, sem nenhum propósito, sem nenhuma esperança. Nem sei explicar isso, né? Nem sei explicar isso, viver por viver. Porque a minha vida sempre teve um propósito. Eu sempre fui à igreja desde criança, né? Recebi Cristo com 11 anos, mas sempre teve um propósito. Agora, viver por viver, sem ter nenhuma esperança, morrer acabou tudo. Aí realmente, né? Vamos comer, beber, porque amanhã já vai morrer, acaba tudo, como o apóstolo Paulo mesmo falou. Bom, o 11º argumento bíblico é que os que não têm conhecimento de Deus vão falar contra a ressurreição. Então, quem não crê na ressurreição, conforme o verso 33 e 34, estamos aí em 1 Coríntios 15, estamos pregando especificamente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34 diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Com quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando com uma igreja estabelecida na cidade de Corinto. Ele está escrevendo uma primeira carta a eles. E se você conhece essa carta, você percebe que havia muitos problemas nessa igreja. Por quê? Más conversações, achismo. O mundo está cheio de achismo, e muitas vezes a igreja está cheia de achismo. Tem muitas igrejas que pregam o que acham e não pregam o que está escrito. Corinto não era diferente. A igreja de Corinto não era diferente. Por isso que o apóstolo Paulo diz aí: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O objetivo aqui desse grupo, que dizia não ter ressurreição, que estava dentro da igreja de Corinto, era realmente acabar com os bons costumes da vida cristã. Por quê, pastor? Bom, se eu não creio na ressurreição,
Eu preciso viver uma vida santa? Não preciso. Por isso que o próximo texto diz: vigiai justamente e não pequeis. Por quê? Eles viviam vidas erradas, vidas pecadoras, como se realmente fosse morrer e acabasse tudo. E quem eram essas pessoas? A Bíblia diz que eles não conheciam, não tinham conhecimento de Deus. Estavam dentro da igreja de Corinto, ouvindo as pregações de pastores, até apóstolos, e não tinham conhecimento de Deus. Por isso que eles pregavam não ter ressurreição. Então, o 11º argumento é bem simples. Aqueles que pregam contra a ressurreição é porque não conhecem a Deus. Em outras palavras, né? 12º argumento bíblico: nós teremos um corpo celestial. Aqui tem algo muito maravilhoso. Nós teremos um corpo celestial. Olha o versículo 35 ao versículo 49 agora. Aqui a palavra de Deus explica detalhadamente a questão levantada pelos coríntios a respeito de como podem ressuscitar. Qual corpo vai ter? Imagina que a pessoa morreu, né, virou pó, né, os germes, né, comeu lá, ficou só osso. Como que vai ressuscitar? O osso e cabelo, né, é o que fica. Mas como vai ressuscitar? Que corpo vai ter? É a pergunta, era a indagação deles. Logicamente daqueles que não criam, né? Olha só o texto, 1 Coríntios 15, 35 a 49. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ou desonra, né, para quem não entende essa palavra, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Interessante, né? Há também corpo espiritual. Assim está também, versículo 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Bastante palavras, né? Simplificando, né? Simplificando tudo que eu li, irmãos. Nós teremos corpos preparados por Deus. Teremos corpos preparados por Deus. Deus vai preparar corpo para cada um de nós. E cada corpo diferente. Diferente.
conforme nós vemos aí no texto, principalmente do versículo 35 ao versículo 41. Por que eu digo isso? Ele dá exemplos, ele dá ilustrações, ele dá exemplo das plantações. As plantações, o que acontece? Você vai lá, planta uma semente. O que tem que acontecer com essa semente? Você planta aonde? Em cima ou debaixo da terra? E quando alguém morre, vai para onde? Geralmente, né? Eu sei que tem outras formas aí de fazer, acabar com o corpo, né? Mas, geralmente, debaixo da terra também. O que acontece com a semente? Ela morre. Aquela semente morre para que através dela possa então nascer uma planta, e nessa planta vários frutos. Ou seja, essa planta, esse corpo, podemos até pensar aí, vamos pôr num milho, né? Aquela espiga de milho, ou o próprio milho, você vai ver que é diferente daquela que você plantou. Ele dá o exemplo aqui também das carnes. Quantos tipos de carnes existem? Eu não sei. Mas, pelo menos aí, os mais conhecidos. Carne vermelha, né? Carne branca. E a Bíblia diz aí a diferença entre carne, a carne do ser humano não é igual à carne dos animais. Não é. Eu podia dar exemplos aqui, né? Meio não muito agradáveis sobre a diferença. Mas não é. Somente quando você queima uma carne e queima a outra, o cheiro é muito diferente. A carne dos bois, a carne vermelha, né? Não é igual à carne dos porcos, por exemplo. E não é igual também nem à carne dos frangos. E muito menos igual à carne dos peixes. E ele dá o exemplo também dos astros, a glória dos astros. O sol é muito diferente da lua, bem diferente. Agora, o que eu achei estranho aqui, achei interessante, que é verdade, as estrelas são diferentes uma das outras. Você já olhou para o céu à noite? Somente quando você está numa roça, né, onde não há iluminação da cidade, é muito bonito, mas você percebe que não é igual. As luzes são diferentes. Eu sei que algumas daquelas luzes não são nem estrelas, né? Eu sei disso também. Mas as estrelas são diferentes umas das outras, a sua glória, a sua luz, os seus corpos. O sol, eu nem lembro aqui o tamanho do sol. O sol é o quê? É uma estrela, é gigantesca, né? Então, irmãos, nós vamos ter corpos, Deus vai preparar corpos para cada um de nós, corpos diferentes. Os corpos preparados por Deus serão, primeiro, incorruptível, conforme o versículo 42, ou seja, isso tanto fisicamente quanto espiritualmente. É um corpo que não vai ser mais, não vai ter mais a corrupção de doença. Nós não vamos também mais ter corrupção espiritualmente sobre o pecado, né? Vamos estar santificados totalmente, não vamos ter nenhuma mais inclinação ao pecado. Incorruptível, né? Vai ser corpo, conforme o versículo 46, corpos glorificado, um corpo glorificado e honrado. Vai ser um corpo vigoroso, sem cansaço ou fraqueza, conforme o versículo 43. E vai ser um corpo espiritual. Pastor, aí o senhor viajou na maionese, espírito não tem corpo. A Bíblia diz, no versículo 44 ou 49, especificamente aí, deixa eu ver aqui. 48. Não, desculpa. 44? Tem vários textos aqui, né? Aqui é o 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pastor, mas isso é impossível. Não é? De jeito nenhum. Porque Jesus Cristo já mostrou que isso é possível. Ele ressuscitou em um corpo aonde as pessoas tocaram, né? Pelo menos ele falou para Tomé tocar. Não sei se ele teve coragem, né? Toca aqui, Tomé. Toca aqui do meu lado, Tomé. Veja que sou eu. Eu não lembro até se ele disse que não sou um espírito, né? Porque eles pensavam que era um fantasma.
E Jesus falou, olha, para vocês verem que eu não sou espírito, lembrando, irmãos, que ele entrou num lugar que estava com as portas totalmente fechadas. E ele disse, para vocês verem que eu não sou espírito, tem alguma coisa aí para comer? Aí eu gosto disso, irmão Josmar. Irmão Josmar também gosta, né? Nós vamos comer, irmãos, com esse corpo glorificado. Tem alguma coisa para comer? Aí deram, acho que peixe e pão para ele comeu. Ressuscitado. Entrou num lugar totalmente fechado, da qual nenhum de nós conseguiria com esses corpos, mas um corpo espiritual pode. E ele fez mais coisas que esse corpo, né? Como, por exemplo, ser ascendido ao céu, né? Sem nenhuma ajuda de avião, né? Foi voando para o céu. Então, um corpo totalmente espiritual, porque existe corpo espiritual. Assim como Adão nos deu o corpo natural, Jesus nos dará o corpo espiritual. Isso aí está no último versículo que eu li. E assim como trouxemos a imagem do terreno, versículo 49, assim traremos também a imagem do celestial. É normal. Como foi comum nós termos o corpo de Adão, agora vamos ser comum nós termos o corpo como o de Cristo. Comum, nada demais. Se tratando da palavra de Deus, né? Então, 12º argumento, teremos um corpo celestial. 13º argumento de que existe vida após morte, de que há ressurreição dos mortos, é que seremos todos transformados. Seremos todos transformados. Versículo 50 ao versículo 53. Estamos em 1 Coríntios 15. Versículo 50 ao 53. Aqui diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Por que nós vamos ter que ser transformados? Porque todos serão transformados. Porque a carne e o sangue, o primeiro versículo aí, né, o versículo 50, diz que não pode herdar o reino de Deus. Olha só o texto. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, no caso aqui nós, que estivermos vivos, né, que ele quis dizer, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Bom, aqui tem um mistério maravilhoso. Uma esperança de muitos, inclusive a minha. Um mistério maravilhoso, nem todos dormiremos. Eu acho que deveria ter algum amém aí. Se você entendeu, né? Eu gosto de entender, tudo bem. Nem todos de nós vamos morrer. Nem todos de nós vamos passar pela morte. Porque a Bíblia diz aí que não abrir, não fechar de olhos bem rápido. Rápido. Quer ver? Olha lá, deixa eu ver, olha lá. Olha lá, piscou, ó. É rápido demais e a gente nem vê que está piscando. Assim vai ser o arrebatamento, irmãos. A trombeta vai soar. Cadê? Opa, tinha alguém aqui perto? Cadê? A trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar primeiro. Né? Lembra a primeira ressurreição, que já falamos sobre isso? E os que ficarem vivos, né? Estiverem vivos, quando Jesus arrebatar a igreja, todos serão transformados, tanto os que ressuscitou, quanto os que estiverem vivos. Irmãos, como eu gostaria de estar nesse grupo, de não passar pela morte, mas ser levado assim como Enoque foi, assim como Elias foi. Que maravilha, né, seria? É um mistério, né, como diz aqui o apóstolo Paulo, mas é algo maravilhoso. Versículo 50 aí. Desculpe, deixa eu ver. Certo. 14ª
14º argumento bíblico de que há ressurreição e de que há vida após a morte. Versículo 54 ao versículo 57. O poder da morte será aniquilado. Em outras palavras, a morte vai perder o seu emprego. Se é que eu posso dizer assim, né? Porque ela não vai ter mais condições de matar ninguém, e muito menos de manter a pessoa morta. Então o poder da morte vai ser aniquilado. Nós venceremos o nosso último inimigo. O nosso último inimigo será a morte, e nós venceremos ele. Ou ela, né? Vai saber. 1 Coríntios, a morte feminina, né? É como se fosse uma pessoa realmente, né? Mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas o que a Bíblia diz claramente é que nós vamos vencer o nosso inimigo, nosso último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, 54, 57 diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, ela foi derrotada, ela foi tragada pela nossa vitória. Olha o versículo 55. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está aquilo que você usava para ceifar as pessoas? Em outras palavras, o teu aguilhão. Onde está, ó inferno? Até o inferno entra aqui. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 57. Desculpa, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que está escrito no versículo 26. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o último inimigo. E temos certeza garantida de que será aniquilada. A morte, irmão, já foi derrotada. Ela já é uma derrotada. Ela já foi derrotada na cruz. Desde aquela manhã em que os anjos chegaram ali no túmulo de Jesus Cristo e tiraram aquela pedra, Jesus saiu vivo daquele lugar. Desde aquele momento, irmãos, a morte não conseguiu deter o Senhor Jesus Cristo. Desde aquele momento, a vitória sobre a morte foi assegurada a todos os salvos. Ela está derrotada. Eu gosto de lembrar a ilustração que o pastor Roberto fazia, né? Eu não sei fazer como ele. Mas ele dizia, né, que Jesus morreu e aí o diabo, né, foi lá e falou, né, para a maior morte: segura ele aí, hein? Segura ele aí. Não deixa ele sair, não. Né, em outras palavras, né, segura ele morto. E aí passou um dia e a morte lá, né? Passou outro dia e a morte lá, né? Jesus morto. Segundo dia. Aí no terceiro dia, a morte está lá, né? De repente começa, né? Começa a mexer. Opa, o que está acontecendo? Que é isso? A morte não entende, né? Que é isso? Ué, isso é impossível. Não, não pode. E Jesus levanta. Não, não pode. E aí ela chama, né? Oh, Satanás, diabo, me ajude. E aí lá do inferno escuta assim, né? Ah, não posso fazer nada porque eu já passo por aqui também. Que a Bíblia diz que ele foi até o inferno e pegou a chave, né, da morte e do inferno. Irmãos, tantas provas, né? Tantas provas. Como não crer? Aqui nós temos
14 argumentações bíblicas, só as que eu encontrei. Mas se você procurar, você acha mais. Você acha mais. Tem muitos mais textos. Então a terceira conclusão, né? Pregamos uma quarta-feira, a segunda hoje na primeira parte do culto, né? Do culto. E agora a terceira conclusão. Faltou um versículo, na verdade? Vocês nem me avisam? Faz parte da conclusão, né? Terceira conclusão, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, olha, depois de tudo isso, todas essas palavras falando aí sobre a ressurreição. Portanto, meus amados irmãos, então o que nós vamos fazer, irmão? Sede firmes, sede constantes, sede abundantes. Não, em outras palavras, não regride, não desfaleça, mas continue firmes, constantes, sempre crescendo na fé, abundantes na obra do Senhor, trabalhando cada vez mais, sabendo que o vosso trabalho não é vão, a sua vida não é inútil, tem algo pela frente, tem uma ressurreição, tem uma vida eterna. O cristianismo não é uma farsa. Precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador e vivermos vidas santas e agradáveis a Deus, porque vamos dar contas disso também. Tanto se você rejeitou a Cristo, infelizmente condenação, mesmo você também que recebeu a Cristo, você vai ser julgado pelas suas obras. Jesus é o juiz dos justos e dos injustos. Desculpa, dos vivos e dos mortos, e dos justos e injustos também, né? Pois Cristo ressuscitou e está mais vivo do que nunca. Ele não está morto, ele não está pendurado numa cruz como muitas pessoas carregam. Jesus pendurado, crucificado, morto, fraco. Ele não está assim, ele está com todo o poder, com toda a glória divina que ele tem. A nossa pregação não é vã, a nossa pregação não é inútil. A nossa fé não é vã, não é inútil de forma alguma. Somos as verdadeiras testemunhas de Deus. As verdadeiras testemunhas de Deus, porque nós testemunhamos de coisas verdadeiras, coisas que transformam vidas. Não estamos mais debaixo da condenação do pecado, mas salvos pela graça. Por isso temos a certeza de que aqueles que morreram em Cristo estão, neste momento, com Cristo. Os salvos em Cristo Jesus são as pessoas mais ricas, mais felizes de todo o mundo. Os salvos. O nosso trabalho nunca será vão. Nunca. Nunca será inútil o nosso trabalho, a nossa vida. Por isso, então, como o versículo diz, sejamos firmes. Firmes. Fortaleça mais a sua fé. Firma mais na palavra de Deus. Sejamos constantes. Não pare, não tire férias, em outras palavras, né, de servir, de trabalhar para o Senhor. Seja constante na obra. E principalmente, sempre abundantes. O que é isso? Sempre crescendo. Sempre buscando ser um melhor cristão. Nunca satisfeito com a sua vida. Espiritual, principalmente. Nunca satisfeito. Por melhor que você ache que esteja. Sempre procurando a ter uma vida espiritual de forma que transborda. Abundante é algo transbordante. Não será vão. Não será inútil. Amém? Lembrei agora daquele outro versículo, né? Que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Tá vendo? Tem mais argumentos por aí.
Tem mais. Irmãos, graças a Deus, vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Como é bom, Pai. Como é bom realmente ver a maravilha da sua palavra, a confirmação de tantos ensinamentos bíblicos, Pai, tantas provas, a qual fortalece a nossa esperança, nossa viva esperança de rever aqueles que já partiram em Cristo. Pai, obrigado pela salvação. Obrigado também, Pai, por essa alegria que podemos ter, pela esperança que podemos ter, mesmo despedindo de pessoas tão queridas como, por exemplo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, esposo, esposa, sabendo que eles morreram em Cristo, estão com Cristo e nós vamos vê-los novamente. Vamos estar para sempre com eles e com o Senhor Jesus Cristo. Como é gostoso, Pai. Senhor, nós somos falhos, eu sei, somos miseráveis pecadores. Era realmente para nós estarmos trabalhando o melhor possível para o Senhor. Era realmente para sermos mais firmes. Era realmente para sermos mais constantes, para estarmos sempre abundantes na obra do Senhor, sempre fazendo mais do que se esperam de nós. Mas infelizmente somos miseráveis pecadores. E nesse momento peço perdão pelos meus pecados nesse sentido, Pai. Porque com certeza eu poderia fazer mais para o Senhor, mas não tenho feito. Enquanto ainda não terminei a oração, gostaria de dar oportunidade a você. Faz muito tempo, né, que não faço apelo. Quantos aqui gostaria de levantar a sua mão dizendo: pastor, assim como o Senhor orou, eu também faço das suas palavras as minhas. Eu poderia estar fazendo muito mais. Eu poderia estar mais firme. Eu poderia estar realmente fazendo mais do que se esperam de mim. Mas eu também sou pecador, também sou falho. Mas eu gostaria de pedir a ajuda de Deus para obedecer esse versículo 58. De ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Quantos gostaria de levantar sua mão dizendo essas palavras? Amém? Deus abençoe. Amém. Se em casa também, se quiser levantar sua mão, assim, para Deus, né? Também é válido. É válido, porque estamos levantando a mão não é para o pastor Marcos, mas para Deus. E Deus está vendo. Existe alguém aqui que poderia dizer: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse hoje, eu não sei se eu seria um justo ou injusto. Eu não sei se eu seria salvo ou se eu estaria perdido. Sinceramente, pastor, eu acho que eu nunca entreguei a minha vida a Cristo. O senhor poderia orar por mim? Existe alguém que gostaria de levantar a mão assim? Pastor, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Ore por mim. Apenas levante sua mão que eu estarei orando por você. Se existe alguém no Facebook também, apenas escreva aí: pastor, ore por mim, eu preciso de Cristo. E nós vamos estar orando e talvez tentando ajudar de alguma forma. Existe alguém aqui? Ok, então oremos. Pai, continuando a oração, coloco juntamente comigo todos esses irmãos que levantaram suas mãos. Pai, faça realmente um avivamento, não na igreja, é um avivamento em nossos corações, cada pessoa individualmente. Aviva nossas almas, nossos votos, Pai, de servir ao Senhor, de fazer o melhor para o Senhor. Tantos votos que já fizemos até hoje, mas muitos votos estão caídos por terra. Pai, nos ajude realmente, individualmente, a sermos avivados e trabalharmos para o Senhor da melhor forma possível, de uma forma realmente abundante. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém.